Amorecos, amores da minha vida, tudo bom? Gente, dando continuidade a essa parte sobre meio ambiente ou sobre ambiente e humanidade, a gente não poderia deixar de falar sobre o buraco na camada de ozônio, né? Então, é um conteúdo que é abordado ainda nos vestibulares em virtude exatamente de algumas condições ecológicas e físico-químicas muito interessantes. Vou colocar aqui para vocês o primeiro slide para a gente começar a falar sobre esse aspecto que é simplesmente interessante e que, do ponto de vista físico-químico, também se apresenta com algumas nuances e várias especificidades, tá certo? Então, o buraco na camada de ozônio ele está intimamente relacionado ao chamado CFC, ao clorofluorcarboneto ou clorofluorcarbono, tá certo? E eu representei aqui para vocês com essas duas fórmulas aqui, tá certo? Então vocês vão ver um pouco mais à frente como é que esse tipo de composto ele consegue deteriorar, ele consegue quebrar o ozônio que existe na nossa atmosfera. Na realidade, esse ozônio ele é deteriorado há muitos anos, há muitas décadas, né? A partir desse CFC. Cabeça, mas por que ele é deteriorado? Porque ele é lançado na atmosfera. E esse lançamento na atmosfera, ele está bem objetivado, ele está bem caracterizado pela utilização de algumas substâncias, né? Principalmente os aerosóis, motores de geladeira que continham o CFC, ar-condicionados, produção de isopor, produção de espuma, ou seja, nas indústrias e na condição comercial e na vertente comercial era muito utilizado o CFC, tá certo? Então, aí muita gente pergunta, não, cabeça, tudo bem, eu sei que o ozônio ele é quebrado pelo CFC, beleza, parará. Mas a origem é a partir da atividade bacteriana, a partir da atividade das cianobactérias, a partir da atividade fotossintética, que foi liberando esse oxigênio na atmosfera, e essa liberação de oxigênio culminou em uma dinâmica do próprio elemento químico oxigênio na atmosfera. Cabeça, mas que dinâmica seria essa? Simples. Você tem o elemento químico oxigênio, você tem o gás oxigênio e você encontra o gás ozônio. Então, quando o ozônio ele é quebrado, ele pode se transformar novamente em ozônio porque ele libera um elemento químico oxigênio e forma o gás oxigênio. Então, quando esse elemento químico ele se liga novamente ao gás oxigênio, forma ozônio. Esse gás oxigênio formado por duas estruturas, dois átomos de oxigênio, ele também pode ser quebrado e formar dois elementos químicos de oxigênio. Ou seja, você tem uma dinâmica atmosférica que vai moldar isso aí, normalmente pela temperatura e pela radiação. Em vários países, a utilização desses gases eles foram abolidos, tá certo? E principalmente o ozônio, ele se encontra a uma altitude de mais ou menos 12 km a 50 km de altitude. Existe um documentário muito interessante que eu tive até a oportunidade de passar para o pessoal do segundo ano, acho que foi ano passado, que colocavam, os cientistas estavam fazendo algumas aferições na atmosfera e eles colocaram uma câmera acoplada a um balão. Então o balão ia subindo, né? Então o azul que você consegue observar não é o azul do céu. O céu é negro, o universo ele é negro. Esse azul que você consegue visualizar é exatamente a coloração do ozônio, da camada de ozônio, onde a luminosidade ela incide na camada e passa para a gente essa coloração azulada. Então foi possível verificar o balão com a máquina fotográfica ultrapassando essa camada de ozônio. Gente, uma coisa simplesmente fantástica, uma coisa linda de se ver realmente. Se
se for possível, se for de interesse de vocês, dê uma olhadinha, faz uma pesquisa desse jeito aí, tá? Coloca assim, balão meteorológico ultrapassando a camada de ozônio, tranquilo? Então, vamos ver a importância desse ozônio, tranquilo? Ó, diminuir a radiação ultravioleta do Sol, isso é importantíssimo, né? Basicamente, nós temos 3 tipos de radiação, o VA, o VB e o VC. Vamos ver para cada um aí o que eu coloquei para vocês. Ó, o VA queima com maior frequência e intensidade na nossa pele. Isso aí é fato, tá certo? Os protetores solares eles têm essa perspectiva de promover exatamente uma barreira para impedir essa ação de forma concisa, de forma bastante focada dessa luminosidade do nosso corpo. Existem também alguns problemas relacionados a isso, tá? Existem também algumas vertentes aí que a gente tem que estar observando. A gente também não pode exacerbar na utilização dos protetores solares, porque você vai impedir, né, na realidade, a produção de vitamina D. E a vitamina D é importante para a absorção do cálcio no intestino. É importante que a gente fique ligado nisso. Nem tanto, nem tão pouco, tá certo? Vê lá, o VB. Não sentimos tanto na pele, porém apresenta potencial cancerígeno. É o que mais se apresenta para a gente com potencial cancerígeno, é esse tipo de radiação. E o VC, ela não passa pela camada de ozônio, tranquilo? Então tu tens essas dicas, essas características aí que são interessantíssimas. Vamos ver como é que acontece a quebra desse ozônio a partir do CFC, tá? Olha lá, vê lá, cheio de zereguedê, cheio de ziriguidum, bereguedê. Então você tem aqui, que eu coloquei bem bonitinho, destruição na camada de ozônio. Então aqui eu tenho camada de ozônio, está representada, deixa eu colocar o pilotinho aqui para vocês, ó. Então você tem a camada de ozônio aqui, né? Buraco na camada de ozônio. Isso, olha. Então, o que acontece? Vê lá. Primeiro, o CFC está representado aqui. Deixa eu colocar o piloto bem amarelo. Então, tu tens aqui o CFC, né? O clorofluorcarbono ou clorofluorcarboneto, tá certo? Isso aí, tanto faz. O importante é você saber que é o CFC. Que existe carbono, flúor e cloro na sua composição química. Amores, presta bem atenção. Olha como eu deixei bem detalhado para vocês. Quando esse CFC é lançado no ambiente, o que acontece? Eu tenho a liberação desse cloro. Um desses cloros aí que se encontra na fórmula molecular, ele tende a se ligar, ele tende a quebrar aqui, ó, a ligação que existe no ozônio. Então são 3 átomos de oxigênio. Então no momento que ele quebra, ele vai liberar um O2, tá certo? A molécula do O2, do gás oxigênio, e aqui ele se liga de forma momentânea com o oxigênio. Então perceba, gente, vou colocar aqui para você bem bonitinho. Ó, perceba que nesse caso o cloro que estava aqui, ó, fazendo parte do CFC, um deles, não me interessa qual, né? Sabemos que existe um dessa estrutura aí que vai ser liberado. E nesse momento eu tenho um rompimento aqui, ó. Esse rompimento vai promover a formação do gás oxigênio e aqui de um composto instável, que é o oxigênio mais o cloro. Tranquilo? Até aí, beleza. Observe o seguinte, ele não é instável. O que é instável? É uma substância que ela se forma e depois ela se desfaz. É um composto instável. O composto estável, ele já tem uma condição contrária, né? Ele se forma, ele tende a se estruturar e permanecer. Vê lá o que eu coloquei para vocês. Ó. Então, se ele é instável, o cloro ele se desprende novamente do oxigênio. Com isso, o que vai acontecer, amores? Olha lá, ó, que eu coloquei para vocês. O cloro vai atacar outra molécula
molécula de ozônio. Quando ele ataca essa outra molécula de ozônio, o que é que vai acontecer? O que ocorreu anteriormente. Ele vai se juntar a um oxigênio, formando esse composto instável e liberando uma molécula de oxigênio, o O2. Olha lá o que eu coloquei para vocês. Tá? Então aqui, ó, o oxigênio que foi liberado, que estava dentro dessa perspectiva da ligação, que é uma ligação aí dita covalente, você tem uma ligação instável, onde esse oxigênio se liga a outro oxigênio, formando uma molécula do gás oxigênio. Tranquilo? Então, do ponto de vista estrutural, a dinâmica do ozônio com o CFC é exatamente essa, né? Então acompanha aqui rapidinho, ó. Eu tenho o CFC na atmosfera, aqui quando ele chega, quando ele se agrega a esse ozônio, ele quebra essa molécula, forma um composto estável e forma um oxigênio, um gás oxigênio. Pelo fato de ele ser instável, automaticamente ele, ó, é desprendido novamente o cloro. E aqui o oxigênio ele se liga com outro elemento químico, oxigênio. Com isso, formando o gás oxigênio, que é um composto mais estável, como eu destaquei e coloquei aqui para vocês, ó, o O2. E esse cloro, ele entra no ciclo novamente. Ele vai atacar outro ozônio, outra molécula do gás ozônio, promovendo a quebra em oxigênio mais o cloro e, consequentemente, em uma molécula do gás oxigênio. Beleza? Então, amores, fica mais uma aulinha aí para vocês. Observe essa dinâmica, essas nuances, essas especificações são muito interessantes. É desse jeito que acontece, tá certo, na atmosfera. E é um conteúdo que é pragmático, ele é sistemático, ele cai nas provas de vestibular. Eles comentam que o buraco na camada de ozônio ele se encontra normalmente no Polo Sul. Esse buraco ele tende a aumentar de forma gradativa em virtude exatamente da ação desses gases. Beleza? Então, amorzinho, fica por aqui. Um beijão. Tudo de bom e fica com Deus.